E aí, segundão, beleza? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Curtiram já o feriadão? Massa? Segundão, feriadão, tudo rima, né? Então, ó, nossa 17ª aula gravada, tudo indica que é a última, certo? Ok? Onde é que está isso aí? Lá no último, eu acho que o último capítulo, né? Ó, capítulo 24, último capítulo do livro 6, né? Vamos fechar o módulo agora. Joia? Vai ser massa. Então, olha só, inequações de primeiro e segundo graus. Agora, o que é que tem a ver isso com a geometria analítica? O que é que isso, como é que a gente vai colocar isso dentro da geometria analítica? No primeiro ano, vocês aprenderam a resolver equações de primeiro grau e de segundo grau, né? Usando função do primeiro grau e do segundo grau, logicamente, né? Aí, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Onde é que vai entrar a geometria analítica? É nessa resolução gráfica, certo? Como é que você resolve uma inequação e mostra esse resultado graficamente, para você enxergar isso no plano cartesiano? É onde a gente vai ver, a gente vai encaixar a geometria analítica, tá certo? Ok? Beleza? Olha só, não é um assunto que a gente possa dizer que vai aparecer sempre no Enem, mas se não me falha a memória, em 2018 teve uma questão que poderia ser resolvida assim. Você pode até utilizar aqueles métodos de resolução de inequações de primeiro e segundo grau que você viu lá no primeiro ano, certo? Mas se as alternativas, por exemplo, aparecerem graficamente para você marcar, então mesmo com aquela resposta você vai ter que interpretar a parte gráfica. Então vamos mostrar já como é que a gente daria essa resposta graficamente, tá? E aí você junta as duas. Lembrem que aquilo que a gente falou, a geometria analítica serve sempre de um suporte, é sempre um detalhe a mais para você resolver questões, como a gente viu, de área, de retas e agora de inequações. Então, ó, eu coloquei aqui como a gente vai fazer a representação gráfica de inequações. Fazemos o gráfico da inequação da mesma maneira que fazemos o gráfico das equações, certo? Mas com a etapa extra de achurar um lado da reta, ou seja, você tem a equação de uma reta. Quando você coloca ela no gráfico, no plano cartesiano, lógico, vai ficar uma reta, ascendente ou descendente, mas fica uma reta, certo? E a resposta é exatamente aquela reta. Mas se você tem uma desigualdade maior ou igual a zero, menor ou igual a zero, significa que você vai ter, além daquela reta, uma solução acima ou abaixo dela, certo? Acima da reta ou abaixo da reta, beleza? Aí a gente vai achurar, né? Ou destacar, ou pintar essa parte, acima ou abaixo da reta, tá? E quando você tiver mais de uma reta, normalmente é a intersecção entre elas. Beleza? Ó, tem um método prático que a gente pode seguir, não é para todos, mas é algo assim, é um pontapé inicial, digamos, que substituímos a desigualdade por uma igualdade, a gente transforma aquela inequação numa equação para ficar mais fácil da gente localizar. Traçamos a reta no plano cartesiano, geralmente esse tipo de equação, de representação, basta você supor um valor para x e outro para y, né? Você dá um valor para x, aí encontra o y, depois dá um valor em y e acha o x, e nós temos 2 pontos, e aí com 2 pontos você tem uma reta. Aí qual é a vantagem aqui? É que você pode fazer sempre o seguinte: quando você atribui um valor 0 para x, você encontra o ponto onde o gráfico corta o eixo y, não é? Quando você atribui um valor 0 para y, você acha o ponto que o gráfico corta o eixo x. Então, já de cara, já sabe. Você vai atribuir 2 pontos sempre fazendo assim. O 0 para o x, aí você tem um y correspondente, já tem um ponto. E depois o y igual a 0. Então, já parte com isso certo, você já tem esses 2 pontos e como colocar esse gráfico de forma bem centralizada. Bom, aí escolhemos um ponto auxiliar, de preferência o ponto 00, né? Facilita muito os cálculos, e verificamos se o mesmo satisfaz ou não a desigualdade inicial. Aí você vai ter lá x mais y maior do que 0, certo? Aí você substitui o ponto 00 no lugar, aí fica x maior do que 0, ou seja, fica 0 maior que 0. Então 0 maior que 0 não é, né? Certo? Então, ó, em caso positivo, ou seja, que a solução seja verdadeira, a inequação corresponde ao semiplano no qual pertence
o ponto auxiliar. Então, aquele ponto pertence, você vai marcar para cima. Em caso negativo, a solução da equação corresponde ao semiplano oposto. Tá? Vamos ver aqui um exemplo. Tá? Ó, vamos representar graficamente essa equação. 2x mais y menor ou igual a 4. Aí, uma do primeiro passo, olhando aquele método lá, é igualar isso aqui a 4 e atribuir valores para x e para y, um de cada vez, né? Aí vamos dizer ó, que o x é 0. Ó, quando o x for 0, o que é que vai acontecer? Y vai ser igual a 4. Aí nós temos o ponto 0 e 4. E quando o y for 0, vai ficar 2x igual a 4, o x vai ser igual a 2, né? 4 dividido por 2. Aí nós temos os dois pontos. Tendo os dois pontos, o que é que você vai fazer? De 0 e 4, aí você marca o ponto 4 no y, e 2 e 0 você marca 2 em x. Então você vai ter uma reta decrescente assim, ó. Seria essa reta aqui, ó. Tá? Agora, usando a técnica que foi dita aí, veja só, substituindo o ponto auxiliar 0, 0 na inequação, verificamos o seguinte, ó. Quando você coloca 0 e 0, vai ficar 0 mais 0, 0 menor ou igual a 4. O 0 é realmente menor ou igual a 4, né? Então significa que a afirmativa é positiva e o ponto auxiliar satisfaz a inequação. Você colocou um ponto que satisfaz a isso. Aí a solução corresponde ao semiplano no qual pertence o ponto auxiliar 0, 0. O que é que acontece? Deixa eu passar para cá. Ó. Opa. Aqui. Então, ó, o 0, 0 não está aqui. Ele não está abaixo da reta. E não foi verdadeira aquela solução. O 0 não ficou menor do que 4. Então, você vai pintar tudo que ficar abaixo da reta. Certo? Uma outra solução seria você fazer o seguinte, ó. Traçou a reta. Aí você vê que é menor do que 4. Menor que 4 é tudo que ficar abaixo. Menor ou igual no caso, né? Tudo que ficou abaixo. Ah, um detalhe. Como tem menor ou igual, isso aqui é realmente uma reta. Certo? Se ali for só menor, ao invés de você traçar a reta, você traçaria um monte de pontinhos aqui, porque significa que é aberto, né? É a diferença que você vai ver. Em alguns casos vai estar fechado quando for igual, né? Quando tiver uma reta realmente traçada seria um intervalo fechado, e quando tiver só tracejado é porque é aberto, tá? Então, existem essas duas formas de você testar. Aonde é que você vai pintar, abaixo ou acima, onde é que você vai achurar. Ou você observa se é menor do que 4, menor do que aquilo que você quer, então é abaixo, ou você substitui o 0, 0 e observa em que posição fica aquele 0, 0. Ele ficou abaixo, então a gente vai pintar ali abaixo, tá certo? Ok? Então, vamos para as atividades, estão lá, ó, página 28. Ó, tá aí. Primeira atividade, tem uns 4 itens para a gente fazer, letra A, B, C e D, tá? Aqui tem assim, ó, 10x menos 5 é menor ou igual a 0. Nesse caso, a gente só tem uma variável, né, que é o x. Aí dá para a gente responder, geralmente, assim, ó, como aquela inequação comum que nós aprendemos a fazer lá no primeiro ano, né? É simples, é só passar o 5 para o segundo membro e passar o 10 dividindo, vai dar x menor ou igual a 1/2. Certo? Só que como é que seria o resultado gráfico disso aqui? Isso aqui, a gente está acostumado a fazer solução x pertence a reais, tal que x é menor ou igual a 1/2. Pronto, seria aí a resposta. Mas como é que fica isso graficamente? Ó, você vai lá no plano cartesiano, é menor ou igual, ou seja, é fechado, tem a igualdade, então é fechado. Você vai passar uma reta, ó, x, o valor do x não 1/2, você vai marcar um ponto 1/2 no eixo x e traçar uma reta fechada aqui, né? Porque é igual. Aí, aqui está dizendo que é menor do que 1/2. Ora, se é menor é tudo que vem antes. Então, você vai ter que pintar todo esse lado aqui. Você tem que saber que destacado é tudo que vier antes. Né? Ó, tá aqui. Beleza? Agora, vamos para o outro. E se fosse o contrário, se a gente tivesse uma inequação só em função do y, a gente resolve do mesmo jeito, sem problema algum. Ó. Aqui tem 4y mais 8 maior do que 20. Aí o que é que você faz? Passa o 8 para o segundo membro, ele vai passar subtraindo, né? Aí 20 menos 8 vai dar 12, quando eu dividir por 4 dá 3. Então o y é maior do que 3. Então, se é maior que 3 e é y, é no eixo y. Certo? Então você vai lá, marca o 3. Observe que é só maior, é aberto. Então eu não passo uma reta, eu coloco tracejado.
E como é maior do que 3, vai ser acima. Ó, veja que até que tem y igual a 3, porque é um valor 3, né? A gente faz aquele método de igualar para ficar mais fácil de resolver. Mas, ó, como é simples, resolve-se diretamente daqui. Então, maior do que 3 é tudo que está acima. Então, é aqui que a gente vai destacar, aqui que a gente vai achurar. Certo? Beleza? Vamos lá, tem mais duas. Letra C. Bom, a partir daqui, nós já vamos ter duas variáveis. Aí, olha só, primeiro passo para resolver a inequação, eu organizei a inequação da seguinte forma, ó. Ela é 5x mais 5y menos 10 menor ou igual a 0. Aí de cara eu percebi que dá para dividir por 5. Então dividir tudo por 5 ficou x mais y menos 2 menor ou igual a 0. E aí eu isolei o y. Eu pensei logo em fazer uma equação na forma, não deixar na forma geral, mas na forma reduzida. Y menor ou igual a menos x mais 2. Então, imaginando isso como uma equação de reta, se isso aqui for igual, né, sempre olhando, lembrando daquele método de deixar isso aqui igual, a gente vai ter uma reta para baixo, né? Ó, o x é negativo, quer dizer, o coeficiente de x é negativo, o coeficiente angular ela é decrescente. Aí vamos ver o seguinte, qual é a ideia? Chamar o x de 0. Quando o x é 0, o y é 2. Então você tem esse ponto aqui, ó. Quando o y for 0, o x vai ser 2 também, porque eu vou passar o 2 para cá. Aí tá aqui, aí eu traço a reta. Ó, se é menor ou igual, fechado, certo? E aí, menor ou igual a 0 seria para baixo. Ou então eu faço aquela dica que foi dada, ó. A gente substitui isso aqui como o x e o y por 0. Aí anulo tudo isso, aí fica menos 10 menor ou igual a 0. Menos 10 é menor ou igual a 0, realmente, isso é verdadeiro, né? Se é verdadeiro, ó, olha a posição da origem 0, 0. Ela está abaixo, né, da reta, então corresponde e a gente vai pintar tudo que fica abaixo da reta, né? Certo? Ok? A outra, a gente vai seguir a mesma ideia. A única diferença aqui é que o y é dividido por 2, aqui tem uma fração. Então a primeira coisa que a gente faz é achar o mínimo múltiplo comum. Isso aqui já é o resultado do mínimo múltiplo comum, ou de ter multiplicado isso aqui por 2, você escolhe. Então quando eu acho o MMC, eu multiplico isso por 2 para eliminar a fração, você fica com 2x menos y menor do que 1. Certo? Aí eu passei para o segundo membro, aí vai ficar y menor, vai ficar y maior, na verdade, né? Isso aqui tem que ser maior, porque você vai inverter o sinal. Ó, quando eu passar o 2 para cá, ele fica negativo. Aí você multiplica tudo por menos 1, aí a equação fica desse jeito, ó. Se fosse uma equação, seria assim, ó. Mas como é uma inequação, seria maior ou igual a 0, tá? Bom, primeiro passo é atribuir x igual a 0, então o y é menos 1, aí você vem e marca aqui. E quando o x for 0, o y vai ser 1 meio, o x vai ser 1 meio, tá aqui, ó. Aí você, ao invés de fazer uma reta, você coloca tracejado, porque não tem a igualdade aqui. Tá legal? Beleza? Agora, vamos imaginar aquela ideia lá. Ó, como ele disse que é menor, seria para cima, mas a gente pode tentar o seguinte, substituindo x e y por 0. Aí, ó, veja, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 0. Aí fica 0 menor que 1 meio. 0 realmente é menor que 1 meio. Ou seja, o 0, 0 faz parte da solução. Então, ó, você vai achurar, você vai pintar, destacar essa parte de cima. Tá legal? Ok? Então, é simples de fazer. Né? Dá um pouco mais de trabalho, você tem que fazer a representação gráfica. Tá legal? Mas como eu falei para vocês, esse tipo de inequação, se aparecer no Enem, deve ter as alternativas com esses desenhos. Então você só tem que resolver a inequação do seu jeito, né? Seja utilizando os seus conhecimentos lá do primeiro ano, ou fazendo já diretamente assim, e depois observar qual das alternativas tem essa parte, a parte que responde a toda a inequação. Lembrando que é sempre algo grande, né? Porque você vai ter ou menor ou maior que, certo? E aí, o segundo é, determine a região do plano limitado por, aí tem duas inequações, ok? E aí, y maior que x menos 2 e x mais y menor ou igual a 4. Aí o que é que a gente vai fazer?
fazer as duas, pegar as duas equações e tentar colocar todas as duas no mesmo plano. E aí, como você tem duas inequações para uma única resposta, vai ser aquela espécie de simultânea, ou seja, você vê onde é que tem a intersecção dos dois, onde é que está arriscado nos dois ao mesmo tempo. Então eu pensei em fazer o seguinte, tirei as desigualdades, igualei ficou igual, ou seja, eu transformei numa equação para a gente trabalhar melhor, não é? Y ficou igual a x menos 2 e y igual a menos x mais 4, que eu passei o x para o segundo membro. Aí a gente vai atribuindo pontos para ter essas retas. Por exemplo, na primeira, se o x for 0, o y é menos 2. E se o y for 0, o x é 2. Então eu fiquei com 2 pontos que eu chamei de reta R. Então eu vou trabalhar, colocar esses 2 pontos lá e marcar a reta R. Tá? E é só tracejado, porque não tem a igualdade. Tá legal? E na outra equação, quando o x for 0, o y é 4. E quando o x for 0, o y também é 4. Então, o x, desculpa, é 4. Então a gente ficou com 0, 4 e 4 e 0. Tá? E aí a gente vai, eu chamei de reta S, a gente vai desenhar. Ok? Bom, aí a gente traça as duas retas. A primeira reta é tracejada, tá? E seriam os valores acima. Quando eu colocar, chamar o x e y de 0, vai ficar 0 maior do que menos 2, ou seja, é verdadeiro. Então ficariam os valores acima da reta. Eu deveria achurar isso aqui. No caso da segunda, que é essa, quando eu colocar 0 e 0 aqui, 0 é menor do que 4, menor ou igual a 4, então fica fácil da gente marcar, menor ou igual a 4 é abaixo da reta, né? Que é isso que a gente pode observar. Aí a gente vai ter pintado essa parte aqui e essa parte para cima, ou seja, onde é que vai estar destacado nas duas ao mesmo tempo? Só essa parte daqui, certo? Só essa espécie de retângulo aqui. Nesse caso aqui, é comum se limitar, né, de menos 2 até 4 a solução, de menos 2 até 4 em y. Então o que acontece? Quando se faz uma espécie de limitação dessa, dá para você cobrar a área da figura formada por isso aqui. Então imagine, por exemplo, se a gente tivesse como limite isso e isso aqui, a gente poderia ter uma figura tipo um retângulo ou uma figura plana qualquer que a gente pudesse de repente calcular a área disso. Tá legal? Ok? E essa é a última. Tá joia? Valeu, até mais. As outras questões a gente faz em casa, naquelas lives, tá certo? Valeu!